Hernan Crespo cavando vaga no São Paulo, rapaz. Que história é essa? Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação aí também sobre o Edu Gaspar e a parceria aí com o Grego pra gente trocar ideia com vocês e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vambora para as notícias do São Paulo. E meu amigo, o que aconteceu com a seleção brasileira ontem? 4-1 Argentina no Brasil e o Dorival já tá preparando as malas dele porque não vai ficar, né? Convenhamos que é praticamente impossível ele continuar sendo técnico da seleção brasileira e depois de ter tomado 4 da Argentina, né, cara? Tipo assim, é algo meio que unânime, tu vê a imprensa, os torcedores, é unânime, tipo assim, a saída dele, e é óbvio que ele vai sair questão de tempo aí, né? Hoje ele deve ser demitido aí pela CBF, e tem um monte de São Paulo maluco já, volta o Dorival, volta o Dorival, volta o Dorival, enfim, doideira, né, cara? Doideira o que virou o Brasil, né? Um time horroroso, não tem coletivo, não tem, o individual também não aparece, uma bizarrice que fez o Brasil ontem, era pra ter sido mais, hein, cara? A gente ainda perdeu um monte de gol, tirou o pé, foi 4, mas com aquele sentimento de que poderia ter sido muito mais do que foi, né? Por 15 minutos tava 2-0 já, Dorival entrou com o time todo exposto, meu irmão. Um negócio assim inacreditável aí o que o Brasil fez aí em campo, né, cara? Complicado demais, né? Bom, vamos falar sobre São Paulo, que é o que importa, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. O goleiro João Pedro, o lateral direito Mike, zagueiro Igão e o atacante Henrique Carmo foram convocados para o Sub-20 para o jogo contra o Santos nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Esses jogadores que estão já no time de cima do São Paulo, né? O Igão subiu no ano passado, ainda assim, quando o Zubeldia chegou, o Henrique também já estava lá desde o ano passado. O Mike e o goleiro João Pedro, né, que foram destaque do São Paulo na Copinha, os dois subiram esse ano em 2025, mas já vão voltar aí para poder jogar o jogo aí do São Paulo contra o Santos na quinta-feira pelo Brasileirão Sub-20, né? Vamos ver aí se algum deles vai para o banco contra o Sport. Acho que o Henrique Carmo vai começar a ser mais relacionado agora, até porque depois que o Eric foi embora, quem fica na posição dele ali é o Ferreira, o Lucas Ferreira, e o Henrique Carmo. São os dois jogadores que ficam na posição ali do Eric, já que o Eric foi embora aí para o time do Vitória, né? Falando em Eric, olha aí. O Eric é o 18º jogador a deixar o São Paulo em 2025. A estimativa é que o São Paulo esteja próximo de uma economia de 2 milhões de reais por mês com sua folha de pagamento, né, cara? Saiu aí 18 jogadores, entendeu? Pô, é bem discrepante, né? 18 saíram e só 4 que o São Paulo conseguiu trazer aí na janela, é bem discrepante, né, em questão de saída e chegada, né, saiu o Matheus Belém, o Wellington, Rafinha, Rai Ramos, Jamal Lewis, João Moreira, Orejuela, Jackson Mendes, Santilongo, Ibali, Nicão, Caio Matheus, Wellington Rato, Galopo, Nestor, Michel Araújo, William Gomes e Eric, né? Aí tem jogador aqui que foi por empréstimo, que depois vai voltar para São Paulo. Alguns aí vieram por empréstimo e que também já foram embora. Alguns rescindiu o contrato, né? Uns tinham o contrato acabando, outros foi vendido. Então, ao todo aí 18 jogadores aí foram embora do São Paulo, né, cara? Aí em 2025, né? Muita gente. E entra aquele negócio que o nosso elenco ficou mais enfraquecido, né? Ficou um elenco, acho que quando eu falo enfraquecido em relação ao banco, né? Porque o time titular, acho que é unânime que o time titular é mais forte que o ano passado, né? Mas o banco aí, tô muito curioso para ver como que o São Paulo vai jogar, né? Que esse time aí é reserva e muitas rodadas no Brasileirão, porque Copa do Brasil, Libertadores, evidentemente vão ser as prioridades do São Paulo, e muitos jogos do Brasileirão vai jogar o time reserva. É torcer para que esse time reserva aí, que tá bem diferente do ano passado, dê conta, porque a gente foi para Libertadores esse ano muito por conta do time reserva ano passado. Vocês vão lembrar que quando o São Paulo é eliminado pelo Botafogo na Libertadores, né, a gente é eliminado pelo Galo, depois pro Botafogo. Quando a gente é eliminado das Copas, o São Paulo estava em 5º lugar do Brasileirão, se eu não me engano estava 1 ou era 2 pontos do Flamengo que estava em 4º. Então a gente estava em 5º e estava brigando ali para entrar no G4 com o Flamengo. Aí depois que a gente foi eliminado e que jogou o Brasileirão com o time titular, foi terrível, né? O São Paulo caiu para 6º, entendeu? Os números do São Paulo depois das eliminações foram muito ruins no Brasileirão, então
ter elenco e ter um time reserva forte para brigar ali pela Libertadores, cara, é fundamental, né? E nosso elenco tá enfraquecido aí em relação ao ano passado. Enfim, bom, rapaziada, ontem tivemos aí o ex-técnico do São Paulo, Hernan Crespo, rapaz, dando uma entrevista aí, cavando a vaga, se declarando pro São Paulo, como você queira entender aí, tá? Ele deu uma entrevista ontem para a Gaúcha 0 Hora, falando o seguinte sobre o São Paulo, abre aspas. Eu adoraria voltar, pois foi um lugar onde eu me senti muito bem. Gostei muito do dia a dia do futebol brasileiro e aprendi muito. Então, claro que sim, por que não? Adoraria voltar, mas logicamente em um projeto competitivo que aponte para ser um vencedor, fecha aspas. Então tá ele falando que gostou do dia a dia do Brasil, que adoraria voltar, né? Por que não? Entendeu? E eu acho interessante isso aqui, ó. Mas logicamente em um projeto competitivo que aponte para ser um vencedor, né? Que tem evidentemente um projeto que tem um time forte aí para brigar por títulos, para brigar aí pelas competições, né? Que disputa. Então tá aí, né? Desse entrevista para Gaúcha 0 Hora. Ele que tá livre aí depois que saiu lá do... Como é que foi o nome do time dele, cara? Não vou lembrar agora o nome do time que ele tava, né? E foi muito bem onde ele tava, foi campeão e tudo mais. E agora tá livre no mercado. Foi especulado em alguns times já aí no Brasil, né? Falou muito dele no Grêmio, né? Falou que o Grêmio tinha conversas com ele, acabou que ele não foi especulado nos times do Brasil e também, mas ele continua livre e também que, né, deixou aí o nome dele disponível, dizendo que adoraria voltar. Agora, a diretoria do São Paulo não é muito fã do Crespo aí não, entendeu? O Arnaldo, já comentei com vocês aqui, o Arnaldo Ribeiro trouxe informação que a diretoria do São Paulo acha o Crespo um técnico fraco. Foi a informação que o Arnaldo trouxe, que a diretoria avalia ele como um técnico ruim, né? Aí ontem, depois dessa declaração que o Crespo deu, o Felipe Ruiz do GE trouxe aqui, né, de que outro ponto que pesou muito aí contra o trabalho dele foi a questão física, né? Vocês vão lembrar que ele tinha muito jogador machucado no time dele e o que pegava muito na época era a questão física, né, cara? Que ele exigia nos treinos muito mais do que os jogadores aguentavam e estouravam os jogadores. Vocês vão lembrar que tinha muita lesão, não só em jogos, mas também em treinos. Entendeu? Os jogadores ele não aguentavam. O cara exigia muito, tirava mais do que devido os jogadores fisicamente, mano. Aí, tipo assim, ferrava o elenco do São Paulo inteiro. Aí vocês vão lembrar, né, rapaz, que já tem essa questão aí dele, do dia a dia dele ser muito desgastante com os jogadores. Aí junta isso, a temporada que ele pegou, né, com o Brasileirão de 2020, acabou em 2021 por causa da pandemia, aí já emendou o Paulistão. Os jogadores do São Paulo nem férias tiveram, né? Aí teve semana lá que teve jogo um dia sim, um dia não, né, por causa da pandemia. Então foi uma loucura, né? Juntou a parte física dos jogadores que não tiveram férias com a parte física dos treinos dele, mas juntou tudo, teve 300 machucados, estourou todo mundo depois do Paulistão, foi uma loucura. Aí, você aceitaria ele de volta no São Paulo? Eu acho que aceitaria, eu gosto aí do Crespo, tá bom? Vamos avançando aí, vamos falar aí sobre o Edu Gaspar, rapaziada, informação aí do blog do São Paulo. Olha que interessante isso aqui. O Edu Gaspar também recomendou ao Arsenal uma parceria com uma base, mas não foi ouvido. Ao ser contratado pelo Marinakis, foi a primeira coisa que ele recomendou ao grego, pois viu que seus times focam bastante na base. Inclusive o Olympiacos foi campeão de um torneio importante de base da UEFA. O Edu Gaspar e o São Paulo possuem uma excelente relação de amizade desde 2022, quando o Marquinhos sairia de graça do São Paulo, mas o Edu Gaspar, diretor do Arsenal, na época pagou 18 milhões de reais pelo jogador após conversas com a diretoria. Então o São Paulo tem uma boa relação com o Edu Gaspar aí desde 2022, quando o Marquinhos aí saiu do São Paulo para ir pro Arsenal, né? Ele tava com o contrato ele acabando e pro São Paulo ele não perder ele de graça, já que ele não ia renovar. O Arsenal, né, resolveu pagar 18 milhões e o São Paulo liberou ele alguns meses antecipadamente para não perder ele de graça, vai ficar aí de mãos abanando, né? E o São Paulo já tem uma boa relação com o Edu Gaspar desde essa época aí, né, quando ele levou o Marquinhos pro Arsenal. Então esse aqui é um ponto interessante porque o Edu Gaspar ele é pouco falado, mas ele é um dos principais entusiastas, um dos principais responsáveis por essa negociação, né, que está perto de ser fechada com o grego.
Ele que começou a trabalhar com o Marinacci, foi um dos caras que recomendou, que falou bem aí, né, da base do São Paulo, então um dos principais responsáveis aí por essa possível parceria que ainda não está fechada, né? O blog do São Paulo trouxe a informação também que ele aparece muito pouco, fala muito pouco porque ele só pode aparecer, né, vinculado a outra empresa ou a outro clube 6 meses depois que ele saiu do Arsenal, né? Então por isso que ele aparece muito pouco, fala muito pouco dele, né? Mas ele evidentemente é um dos principais responsáveis aí por esse negócio de São Paulo com grego, né? Ele que trabalha com grego é aí. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.